Ô Senhor, tenha misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A luta tá grande. A luta é grande. Só o Senhor. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Só o Senhor. Sandra. A minha internet parou totalmente. Totalmente. Saiu, desconectou tudo, parou tudo. Aqui pra gente aparecia, travado mesmo. Parou totalmente, ela desconectou, eu Mas tentando agora conectar. tá falando bem, então vamos aproveitar. Eu O tentando Senhor tá conectar, operando. falando que estava desconectada, sem sinal, sem internet. Sim. Misericórdia, Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora vai. Rosângela Costa entrou aí agora. A gente teve um problema aqui na internet. E aí acabou que algumas irmãs desconectaram. Mas agora, em nome de Jesus, eu acho que a gente vai conseguir. Vamos sim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Olha, é uma guerra, né? Uma guerra mesmo, uma guerra. Sim. Mas está voltando aí. Sim. Amadas, a internet está com dificuldade, mas nós estamos aqui. Voltando Glória a Deus. Para os que chegaram agora, a gente teve um tempo aqui de oração e a gente teve uma dificuldade aqui com a internet, mas agora, em nome de Jesus, a gente crê que foi. Todo impedimento caiu por terra. Eu uso a internet o dia inteiro, né? Sim. Mas é assim mesmo, né? A gente sabe que tudo que a gente se propõe a fazer para o Senhor, né? O inimigo se levanta. Então, vamos perseverar, né? A palavra de ordem é perseverar. E declarar Amém. Que Satanás, que essa é só a primeira, que vem Aleluia. mais. Amém. Nós não somos das que retrocedem, nós somos das que avançam. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Porque a gente não pode se intimidar, né? O cão vem, mas a gente não pode se intimidar. Verdade. E é uma bênção, né? A gente poder estar aqui reunida, mesmo que à distância, né? Compartilhando do reino de Deus, né? Quão maravilhoso é essa troca. E muito bom poder saber que tem mulheres aqui que com certeza serão edificadas, né? Porque essa troca é muito boa, é muito rica, né? Na nossa vida. E hoje a gente vai estar falando de um assunto aqui tão maravilhoso, né, Sandra? Acerca de milagre. Temos vivido de milagres de verdade, né? Sim, sim. Cada manhã, né, ao despertar, a gente precisa agradecer ao Senhor porque despertou, né? Vivendo esse tempo tão difícil que nós temos vivido. De tantas más notícias, mas a gente vê, né, tem vivido os milagres e isso é maravilhoso. Temos visto todos os dias a boa mão do Senhor sobre nós, né? Verdade. E a gente precisa estar atenta, né? A gente precisa estar atenta para esses milagres. E isso, eu costumo falar que a gente não consegue ainda entender muito bem, eu pelo menos não, essa questão de pandemia, que isso não acaba, né? E o povo clama e as coisas estão aí. A gente tem hora que não consegue entender ainda. Mas eu creio que foi um despertar muito grande para nós. Porque a gente passa a vida toda falando que a minha vida está na mão de Deus, o Senhor tem o controle da minha vida. Mas diante desses dias difíceis que nós temos vivido, de verdade, nós temos vivido sob o controle de Deus, de verdade. Sim. Somos totalmente dependentes do Senhor, totalmente.
né? É uma dependência total. 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 E até essa questão da internet, da gente usar a nossa voz para isso, foi um despertar para nós que estamos no anonimato, que ninguém nos conhece. E por muito tempo a gente deixou, né, só as pessoas conhecidas fazerem isso. A gente achava que isso não era para nós. Sim. Né? A gente não tinha acesso, a gente não tinha essa oportunidade. Por que não? Tínhamos, sim, mas a gente não se via nessa posição, né? E hoje, muitos Deus estão saindo aí do anonimato e colocando a sua cara aqui, né, para proclamar a palavra de Jesus. E nisso o reino está se expandindo, né? Estão sendo alargadas, as estacas estão sendo alargadas. Então isso é muito bom, oportunidade, né? E às vezes a gente pensa, né? Ah, a gente tem que ir para a rua. Sim, né? A gente sabe que tem pessoas que têm essa carga do evangelismo, de ir para a rua, mas nós hoje temos essa oportunidade, né? De falar da nossa casa e aonde o Senhor levar a nossa voz, né? Então a gente precisa se colocar como instrumento nas mãos dele e falar: Senhor, eu não tenho nada, né? Algo que eu tenho orado sempre é o Senhor, que toda a honra, toda a glória é dele, né? A gente não pode querer isso para nós. Então a gente tem que se colocar: Senhor, me usa, que a minha voz chegue aonde o Senhor quiser, e sempre nos colocarmos nessa dependência, né? Nessa dependência total do Senhor. E esse tempo de pandemia nos mostrou isso, né? Que a gente não tem controle de nada. Que tudo está nas mãos do Senhor. Quem diria que o país, né? Do carnaval, como as pessoas conhecem, né? E o Senhor mostrou que Ele estava no controle e não teve carnaval. Então a gente vê, né? A gente precisa olhar com esses olhos e falar: não, verdadeiramente o Senhor está no controle de tudo, né? E nós não temos o controle de nada. De nada. Oi, Ana Lúcia, Deus te abençoe, minha amada, Deus te abençoe. Ontem eu e a Carla conversamos um pouquinho e nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre essa questão de nós esperarmos muitos milagres. E eu creio que o Senhor tem palavra de promessas, de grandes milagres para a nossa vida. O Senhor tem, com certeza. Todo mundo está aguardando uma promessa, o cumprimento de uma promessa, de uma palavra que foi liberada, né? Todo mundo tem essa palavra liberada e está aguardando o tempo de Deus, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, né? Determinadas pelo Senhor, e no tempo certo elas vão. Mas nós temos de viver milagres. Hoje nós somos um milagre. Estar aqui é um milagre. É um milagre. Sim. Hoje eu vou tomar a segunda dose da vacina. E eu até postei aqui na minha página, porque eu agradeci ao Senhor pela oportunidade de ter tomado essa segunda dose, né? Ter tomado a vacina, porque não tiveram. Então isso pra gente é um milagre. Sim. Isso é algo que Deus, permissão de Deus. Cuidado, né? E eu compartilhei com a Carla, né, Carla, essa semana, que quando eu tive o Covid, eu passei a agradecer a Deus pelo olfato, pelo paladar, porque é algo assim que a gente passa despercebido, né? A gente passa despercebido. Eu nunca tinha agradecido. Senhor, obrigado pelo olfato, obrigado pelo paladar. Sim, isso. Às vezes a gente deixa passar essas coisas, né? E quando a gente para e faz esse tipo de oração: Senhor, obrigado porque hoje eu respiro sem um respirador artificial. Eu tive uma experiência que foi ruim, mas que me trouxe, assim, eu pude enxergar algumas coisas. Eu tive uma amiga que já há alguns anos, ela faleceu e eu passei, né, uma noite com ela no hospital. E quando eu saí dali, eu passei a fazer uma oração agradecendo assim, parece loucura, mas o fato de eu estar ali e ver aquela jovem, porque ela era bem mais jovem que eu, não poder pentear seu cabelo, não poder escovar o dente, não poder ir no banheiro sozinha, totalmente dependente de pessoas.
E a partir daquilo ali, eu comecei a agradecer ao Senhor. Senhor, obrigada, porque eu posso levantar da minha cama, eu posso escovar meu dente, eu posso tomar meu banho, né? E quando a gente sabe que tantas pessoas estão impossibilitadas disso. Então, às vezes, a gente se prende, a gente ora outras coisas, mas vamos orar também por isso, né? Porque a gente tem essa independência, né? E hoje, como você falou, né, essa questão do Covid, quantas pessoas, né, não chegaram a tomar vacina e a gente hoje tem a vacina para tomar. A gente sabe que ainda é um pouco polêmica, algumas pessoas não querem se vacinar, mas enfim. Aquelas que têm fé para isso, né, que tome a vacina, né? Mas aqueles que não têm fé, enfim, para tomar a vacina, a nossa oração é que o Senhor guarde, né? Livre aí, porque cada hora chega uma notícia ruim, cada hora é uma variante, mas nós temos podido experimentar do milagre, né? E hoje a gente vai falar sobre isso aqui, né? Daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, dos milagres. Às vezes, os pequenos milagres, porque às vezes a gente quer um milagre muito grande, né? E a gente não percebe, né, os pequenos milagres, os detalhes. Então, a gente coloca como se fosse assim, algo natural. Deus nos deu, é obrigação, nós já temos e pronto. Então, assim, eu tenho que respirar, eu tenho que andar, eu tenho que enxergar, porque o Senhor me fez perfeito. Amém. Sim. Mas quando estão assim, e nós temos que entender que isso é um milagre. Isso Sim. é um milagre. Todas as manhãs agradecer a Deus por esse milagre. Nós precisamos ter um coração grato em qualquer situação, em qualquer circunstância. Nós precisamos ter esse coração grato, né? Um coração sensível ao que o Senhor tem feito. E eu creio que nesse tempo, algumas pessoas têm vivido experiências assim bem extraordinárias, né? Muitas têm milagres para contar. Muitas pessoas têm vivido... Você conversa com algumas pessoas e fala assim, olha, Deus abriu uma porta no meio da pandemia. Deus abriu uma porta no meio da crise. E é aquilo que eu falei no convite que nós fizemos, né? No céu não há crise. Não há crise. O Senhor não está em crise. Um Deus pronto para nos socorrer, que não existe crise para Ele, né? Sim. Então a gente precisa nos apegar a esse Deus poderoso, que faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, né? Acreditar nisso. Verdade. Porque o fato de curar é um milagre. É um milagre muito grande. Eu acho que a gente nunca se atentou tanto para isso, né? Pai, eu estou respirando, né? E quando a gente sabe, chega aos nossos ouvidos de pessoas que estão entubadas. No livro de João 20, falando da incredulidade de Tomé, né? Que Tomé, ele quis ir lá ver para ele poder crer. E lá em João 20 fala que bem-aventurado foram aqueles que não viram, mas que creram. Então, Glória talvez a gente possa, assim, não estar vendo assim um milagre, mas a gente tem que seguir crendo, né? Porque a gente está aqui, vivas, respirando, com essa oportunidade. Que tem uma pequena nuvem, né? Do tamanho de um homem. Sim, sim. Muito pequenininha. E a gente sabe que o milagre, ele anda ali juntinho da fé, né? A gente precisa ter fé para acreditar que o Senhor, ele segue fazendo na nossa vida, né? Então, que a gente não fique buscando olhar, né, como a própria palavra fala, né? Viver por vista, mas a gente precisa viver por fé, né? Acreditando... Exatamente. Exatamente. Quando ele tirou os olhos de Jesus, né? Então a gente precisa olhar para o Senhor em todo o tempo e saber que Ele tem cuidado de nós. Se estamos aqui nessa noite, esse privilégio, né, de estarmos aqui com outras irmãs,
Isso é graça, né? Isso é favor do Senhor. E isso é maravilhoso. É muito maravilhoso. Eu estava lendo no Salmo 77, falando das grandes obras e da misericórdia de Deus. Né? E quando a gente vai lendo ali, eu até marquei aqui quando fala assim: Tu és o Deus que opera maravilha. Elevo a Deus a minha voz e clamo para que Ele me atenda. Então a gente segue clamando ao Senhor e o Senhor tem ouvido o nosso clamor. O Senhor tem cuidado de nós. E por isso a gente está aqui até para compartilhar daquilo que a gente tem vivido nessa caminhada com o Senhor, né? Essa caminhada de milagres. A nossa vida é um milagre. Eu creio que de cada uma que está aqui conosco tem experimentado do milagre do Senhor. Verdade, verdade. A gente tem pessoas que dizem assim: mas é sorte, né? Outros dizem assim: mas isso é coincidência. E a gente sabe que não, né? A gente sabe que é milagre mesmo, que é o Senhor cuidando da gente, cuidando das nossas necessidades. E isso é maravilhoso, né? A gente poder contemplar isso. Que não é sorte, é Jesus, né? Nosso Pai, né? O nosso Abba Pai, né? Que tudo faz, pode. Em Jeremias 32, no versículo 27, fala, né? Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Sim. O Senhor não é nada impossível. Deus pode todas as... Porque às vezes as pessoas olham para nós, Carla, e falam assim: mas ela está pregando porque ela está bem. Ela está pregando, ela vai tudo bem. Mas muitas das vezes nós estamos como aquela mulher: vai tudo bem na tua casa? E a gente fala: vai tudo bem. Isso aí. Mas, é verdade. Bem, mas eu creio, sabe, Carla, que em momentos difíceis o Senhor, Ele está escrevendo, Ele está construindo um grande testemunho. Sim, eu creio também. Uma nova história, né? Uma nova história. E eu creio também, assim, que o Senhor, Ele é tempo de preparar. Às vezes a prova está ali, está doendo, né? Como diz o hino. Às vezes o negócio está estreito, mas o Senhor, Ele está nos forjando, o Senhor está nos fortalecendo. Porque o Senhor, Ele conhece as nossas forças. Talvez você esteja falando nesta noite, né? Mas eu não suporto mais. Mas o Senhor conhece suas forças. E a palavra diz, Deus diz que Ele não dá nada além que a gente suporte. Posso suportar. Verdade. Não é? Então, assim, o Senhor conhece. Muitas das vezes nós não conhecemos a nossa força. Nós não nos achamos capazes de suportar. Mas o Senhor que te formou, que te conhece, né, que te criou, Ele conhece a tua força. Né? E às vezes muitas mulheres que estão ouvindo ou irão ouvir essa palavra, essa live, saiba, mulher, que você é forte. O Senhor que te criou, o Senhor que te formou. E tudo que você tem vivido, e tudo que você tem passado, o Senhor está lá, ó, escrevendo um grande testemunho. Aleluia. Disso, sabe, Carla? É fé mesmo, né? É fé mesmo. Essa certeza, assim, que é tempo de crescimento. É tempo de aprendizado. É tempo de nos alinharmos ao Pai. Sabe? E quando eu comecei a fazer a live, contar uma história aqui rapidinho, foi porque eu fui convidada. Eu achava assim que a igreja estava muito parada. A igreja que eu digo é a igreja do Senhor, né? Eu falei, no começo da pandemia, se levantando, estavam assim tão, né, assim, mais indo para as ruas, indo para as portas dos hospitais, fazendo tanta coisa. E aquilo começou a me incomodar. E alguém falou para mim assim, sempre tem muita live. Eu falei assim, gente, então era assim, que era para eu começar mesmo, né? E quando eu comecei, eu pensei, muitas pessoas famosas vão alcançar algumas pessoas, mas eu posso alcançar aquelas que ninguém imagina. Aquela que muitas das vezes a sociedade ela está esquecida, ou para sua família ela se sente abandonada, e a gente começou a usar a internet a nosso favor.
Certo. Porque muitas pessoas estão já desacreditadas pela vida que tá levando, tudo que está acontecendo, mas há um milagre preparado para você também. Sim, com certeza. E quando a gente se coloca nas mãos do Senhor, a própria palavra, né, fala, a palavra ela não volta vazia. Então, às vezes a gente pode estar querendo assim, que sejam todas alcançadas, todas tocadas. Não, às vezes é uma. Mas essa uma é tão preciosa para o Senhor, né? Então, a nossa motivação é nos colocarmos mesmo como um instrumento nas mãos do Senhor, e quem vai fazer é Ele, né? Porque nós somos limitados, mas Ele não, né? Nós temos uma limitação. Quem faz é Ele. Sim, e uma coisa que a gente já conversou, né, Sandra, a gente tem visto um tempo assim de muitas mulheres que estão assim com depressão, síndrome do pânico, a questão da ansiedade, né, que acabou vindo com uma força muito grande nesse período de pandemia, e muitas pessoas sem força mesmo, né, para caminhar. Então, quando houve uma palavra, né, de ânimo, de força, eu costumo brincar, né, lá na Gotinhas. Eu sempre faço uns vídeos engraçadinhos, porque eu acho que a vida tem que ser levada de uma forma bem leve, né? Eu costumo dizer que eu sou muito bem-humorada, né? Isso não vem de mim, vem do Senhor. Então, assim, cada um tem um perfil, cada um, né, vai atingir um público, mas a gente tem que se colocar, né? Às vezes eu peço a algumas irmãs, as irmãs que estão ouvindo aí, se quiserem gravar um vídeo, né, com uma palavra de ânimo, de força, de um testemunho, eu gosto de postar lá na página, e às vezes eu ouço assim, mas eu não sei gravar um vídeo, eu não sei falar em frente a uma câmera. Comece, né? Se disponha. Eu sou prova. Eu também. Eu também. Eu tinha muita dificuldade, né, quando chegava naquela hora de apresentar trabalho na escola, na faculdade. Era terrível. E o Senhor é que foi, sabe? Trabalhando, lapidando, capacitando. Então, não vem de nós, vem dele. Né? A gente tem que ter essa clareza que não somos nós, é ele. Né? E a gente precisa falar do que Deus está fazendo na nossa vida. Né? A Bíblia diz o quê? Como crerão se não há quem pregue? Sim, né? Verdade. A fé é ouvir a palavra de Deus. Então, assim, o mundo tem clamado por isso. A gente só precisa se dispor. E a gente vê mulheres que têm um bom depósito. Sabe, eu brinco com algumas das irmãs, falo assim, sabe a coisa do obeso, né, espiritual, porque ele está tão cheio, mas não reparte aquilo, né? Então, é o tempo. Então, as mulheres que estão ouvindo aqui, né, que o Senhor te desperte para isso, para que você possa dar um pouco desse bom depósito que vocês têm. Né? Experiências, tem aquela palavra lá em Tito que fala da mestra do bem. Eu acho muito tremenda aquela palavra, né? Porque fala das mulheres maduras cooperarem com as mais novas. Então a gente tem para dar, a gente tem para compartilhar. Então esse é o tempo, né? Esse é o tempo da gente se doar, né? Daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E quando a gente compartilha um testemunho, é para edificar o outro, né? Então, é muito rico quando a gente pode testemunhar aquilo que o Senhor faz na nossa vida, faz na vida de alguém que esteja próximo a gente, né? Na nossa família, nas nossas irmãs. É muito bom ouvir testemunhos, né? Que edifiquem a nossa vida. Porque, como a gente falou aqui, a internet, ela deu voz para muita gente. E eu fico, assim, meio revoltada com algumas coisas que eu vejo na internet, que tem milhões de seguidores, e que
mas é aquilo ali que está chamando a atenção. As pessoas estão querendo isso, as pessoas querem rir, né? Do besterol. E às vezes pessoas que têm tanto para dar, né? Tá ainda ali engatinhando, não tem, né, tantas visualizações, mas eu acho que a gente não pode se prender nisso, não. A gente tem que ir e quem vai fazer é o Senhor, né? A gente faz a nossa parte. No começo eu ficava assim, será quantas pessoas assistiram? Será que eu ficava nessa preocupação? Não era porque eu queria muitos seguidores. Eu ficava ansiosa para ver se pessoas ouviram a palavra, né? Se alguém ouviu, impactado. Porque a gente quer que as pessoas sejam salvas. Sim. A gente tem vidas, né? E quando a gente se coloca aqui nessa brecha, é por vidas. Por amor à obra de Deus, né? Por amor a vidas. Preocupada com a salvação, né? Porque eu sempre falo isso. Quando eu sei, assim, que alguém morreu, fulano faleceu, aí eu pergunto logo, aceitou Jesus? Porque a gente tem essa preocupação, né, com a pessoa, é coisa nossa, a gente sabe disso. Mas, quando eu comecei a fazer, eu tinha essa preocupação. Só que o Senhor, Ele vai nos tratando, e foi o que você falou. Quando a primeira live que eu fiz, que uma colega, ela não professa da mesma fé que nós, eu não sabia que ela tinha visto a live, eu acredito que ela viu depois, né? Porque ela foi lá no comentário, ela fez um comentário, porque eu na live, foi a primeira vez que eu fiz, eu estava passando roupa, mas muito incomodada pelo Espírito Santo, parei de fazer para chegar aqui e gravar, não sabia como gravar, mas eu consegui fazer. E ela assistiu. E eu fiquei impactada de saber que ela assistiu, né? Eu fiquei muito surpresa, feliz. E eu na live comentei, eu falei assim, gente, eu não sei fazer o vídeo, eu não sei se eu vou continuar fazendo, mas eu vou tentar, porque é algo assim que é de Deus, eu quero fazer e tal. E ela fez um comentário, ela falou assim, Sandra, continua fazendo sim, porque foi muito bom, eu gostei muito. Amém, aleluia. E o gás que eu precisava, sabe? Porque às vezes a gente não acredita em nós mesmos. Verdade. Mas tem alguém que acredita. Isso aí. Tem alguém que acredita. Às vezes nós não acreditamos. Mas o Senhor, ele faz por nós. Quando nós temos um chamado, o Senhor, Ele cumpre. E eu contei também na primeira live que há muitos anos atrás, isso é para você, mulher, que está achando que você está escondida do Senhor, que o Senhor esqueceu de você, ou que o Senhor esqueceu daquilo que um dia Ele te entregou. Mas eu quero lembrar que nada, planos do Senhor, uma palavra liberada do Senhor, ela não é engavetada. E eu recebi uma palavra de uma irmã, que ela falou assim, Sandra, eu tive um sonho com você. Mas isso tem muitos anos, Carla, tem muitos anos. E hoje o nome dela é Mirani, ela mora lá em Curitiba, mas ela era da minha igreja comigo, lá em Sepetiba. E ela falou assim, eu tive um sonho com você. Eu sonhei que você estava numa rádio falando para muitas pessoas. E ela contou todo o sonho. E eu pensei, eu? Não. No decorrer do ano, o ano passou. E nesse dia que eu estava passando a roupa, veio essa palavra ao meu coração. O Senhor trouxe a minha memória exatamente. Não é uma rádio, mas é um veículo que leva a nossa voz a muitos lugares. E muitos poderão, né? E nós precisamos ter essa preocupação de vidas que têm sofrido, como você falou, por depressão, com síndrome do pânico. Muitas pessoas não têm a certeza que nós temos, que amanhã o Senhor já preparou para nós. Elas entram em desespero. Sim. Né? Sabe o que vai ser amanhã. Mas nós estamos aqui para falar exatamente isso para você. Exatamente. Outro dia, eu não sei se vocês viram, né? Um carro que parou na Ponte Rio-Niterói, disse que era um senhor e ele pulou da Ponte Rio-Niterói. Eu nem sei se essa pessoa foi resgatada, eu não sei. E aí você vê a pessoa que não tem Jesus, né? Que não tem essa esperança, na hora do desespero, né? Não vê uma solução, ela pensa que, bom, vou tirar a minha vida porque vai resolver todos os problemas. Né? E nós temos essa esperança. E nós não podemos nos calar. Né?
o Senhor, Ele é que nos dá sabedoria, é Ele que põe as palavras nos nossos lábios, Ele nos capacita. Então a gente precisa dizer assim, Senhor, eis-me aqui. Né? Eu gosto muito daquela passagem lá quando fala, né, que o anjo foi até Maria. Que situação difícil a de Maria, né? Uma jovem, né, que tinha um noivo, mas ela disse, eis-me aqui. Agora, quando a gente diz eis-me aqui, a gente também tem que estar preparada para o que vai vir, né? E às vezes as pessoas não querem esse comprometimento, porque trabalhar para o reino, né? Trabalhar para o reino é trabalhoso, mas a palavra diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. É vão. Ô, Carla, e é porque muitas das vezes a gente precisa renunciar ao nosso eu, né? As nossas vontades, Sim. os nossos horários, o nosso gosto, renunciar aquilo que queremos para fazer a vontade do Pai. Mas Sim. como vale a pena? Como vale a pena? Certeza. Com vale certeza. Muito a pena. E por isso. Sim. Então aqui as mulheres, né, que estão aqui, você tem um chamado, né? Amém. Como a própria palavra fala, né? Um tem dom de profetizar, outro de evangelizar, outro de ensinar. Eu tenho falado isso para as meninas que eu tenho me relacionado. Busque descobrir qual é o seu dom, né? Qual o seu talento e coloque esse dom a serviço do reino. Ô, Carla, eu costumo ainda falar, enquanto você não souber, enquanto você não descobre, vai se envolvendo com as coisas na casa do Senhor. Vai se envolvendo, vai servindo, que ali você vai se encontrar e vai descobrir. Talvez no banco sentadinho a gente não descubra. Sim. Né? E nosso conforto. Na zona de conforto a gente não sabe. Exatamente. E nós precisamos, de fato, sermos discípulas de Jesus, aprendizes, né? Jesus é o nosso modelo. Então a gente precisa olhar para ele e ver tudo aquilo, né, que ele é e desejar isso. E quando você fala aí de servir, a gente pode servir. Eu, recentemente, eu ouvi de uma pessoa que... mas algumas coisas não estão acontecendo, porque eu tô no banco, né? As pessoas às vezes usam essa expressão. E eu costumo dizer o seguinte, não está acontecendo lá onde você se reúne, onde você frequenta, né? Faz você. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, independente da igreja, né? Às vezes é uma vizinha que está precisando, né? Se doe, sirva. E a recompensa vem dele. Você serve, mas você recebe, né? Quão maravilhoso é quando a gente serve, a gente se dispõe a servir. E a gente pode servir de diversas formas, né? Mas a gente tem que querer, a gente tem que escolher servir, né? Pastorear. Pastorear não é uma coisa fácil, né? Não. Cuidar de vidas não é fácil. Mas a gente tem que pedir ao Senhor, né? Senhor, me ajuda. Me ajuda, me dá a palavra, porque você tocar em vidas, a pessoa ela pode receber ou não, ela recebe ou não, né? Mas você precisa tocar. Eu estava até escrevendo lá na página das gotinhas, como a própria palavra fala, né? O Senhor, Ele nos ama. Por isso Ele nos corrige, né? Assim como a gente faz com um filho. Por que a gente corrige um filho? Porque a gente ama. A gente está vendo ele por um caminho mau. E assim a gente tem que fazer quando a gente vê um irmão indo por um caminho, né? Às vezes a gente pode falar assim, não vou falar nada não, porque vai ficar com raiva de mim. Não, ame. Ame esse irmão, ame essa irmã. Ore ao Senhor. Senhor, me dá direção, me dá o caminho, me dá a palavra, né? Mas ame.
né? Sirva, cuidando, apacentando. E a gente recebe muito, né? Quando a gente se dispõe a servir. É gratificante, né? Sim, muito, muito. Quando eu estava pensando, né, sobre esse tema, né, essa questão do milagre. E aí eu fiquei assim, Senhor, são tantos os milagres, né, que o Senhor tem feito na nossa vida. E eu já compartilhei assim, com algumas pessoas, algumas coisas que eu já vivi. E às vezes eu percebo que tem pessoas que parece que não acreditam, né? Eu não sei o que passa na cabeça da pessoa, fala, não, acho que isso aí foi uma coincidência, mas não. Deus, ele segue fazendo milagres. E com certeza, você que está aí com a gente, ele tem feito milagre nas suas vidas, né? Eu fiquei aqui relacionando algumas coisas, né, assim, do que Deus já tinha feito na minha vida. E eu queria até compartilhar aqui, Sandra, eu nem sei como é que está o nosso tempo. Como é que está? Eu também não. Já tem 1 hora quase, né? Mas vamos lá. Então, sim. E às vezes são pequenas coisas, né? Às vezes, eu não sei se isso acontece comigo. Sabe aquele dia assim que você olha no espelho e fala assim, tô horrível, ai, não quero nem me olhar no espelho. E teve uma vez que eu estava assim, eu falei assim, Senhor, preciso cortar esse cabelo, Senhor, eu queria fazer isso. E foi um momento, financeiramente, que eu estava sem condições de tirar um recurso para isso. E eu estava mal, estava muito mal mesmo. E aí eu recebi uma mensagem assim no meu celular. Parabéns, você ganhou um dia de princesa. Jesus. E quando eu vi aquilo, né, a pessoa, né, a irmã falou assim para mim, olha, você vai chegar lá e vai falar, ó, já está pago, tá no nome de fulana. E aí, Sandra, eu fui para o salão, 9 horas da manhã, saí de lá 2 horas da tarde, com o cabelo feito, unha feita, recebi massagem corporal. E aí eu vi o cuidado de Deus. O cuidado dele. Nas mínimas coisas. Né? Então, é assim que ele faz, ele cuida de nós. Ele cuida. Às vezes, para algumas pessoas, pode falar assim, mas isso é uma bobagem. Não. Ele sabia que naquele momento, como eu me encontrava, né? Sim. E ele me presenteou. Ele usou alguém para me presentear. E isso, assim, ele sabe como me fez bem aquilo. Então eu vi, antes de tudo, né, essa irmã me presentear, mas eu vi Deus. Então Deus, que a gente, né, possa, né, perceber. Um coração sensível dela. Sim. Porque o Senhor tocou no coração dela. O Senhor, né? E a gente precisa ter esse coração sensível para o Senhor, para a voz de Deus. Né? Quando o Senhor manda a gente fazer algo, a gente fica assim, será que isso é de Deus? Será? Se não agrada a gente até duvida se é de Deus. Se for bom, a gente é de Deus. Mas a gente até duvida se é de Deus. Mas a gente precisa ter esse coração sensível, né? A voz do Senhor. Sim. O Senhor mandou eu abençoar a serva dele, a minha irmã, eu vou abençoar. Não vou ficar duvidando, será? Será? Exatamente. Essa sensibilidade, a gente precisa pedir isso ao Senhor. Né? Senhor, me faz sensível, para que não haja essa questão da dúvida, né? Porque aí quando entra a dúvida, a gente pode paralisar. Não, isso não é de Deus, né? E na verdade, eu creio que era o próprio Deus, né? Carla, assim, essas foi na quarta-feira. Aconteceu algo que me deixou assim, um pouquinho triste, um pouco chateada e tal. E eu fiquei aquilo, né? Mulher tem um problema de remoer assunto, né? Fiquei ali pensando naquilo, fui dormir pensando, acordei pensando. E chateada com aquilo. E ontem,
duas pessoas mandaram o zap para mim falando assim. Uma amiga mandou e falou assim: Sandra, ontem eu pensei tanto em você, orei por você. Você tá bem? Eu falei, tô bem. Quando chegou a tarde, minha irmãzinha mandou uma mensagem assim para mim: Sandra, eu tava aqui orando, mas vinha você na minha mente. Eu não parava de pensar em você e eu comecei a orar por você. E o Senhor me fez lembrar de 2 Coríntios 4:7, onde fala, né? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. E quando ela mandou essa passagem para mim, falando que o Senhor incomodou ela e o Senhor trouxe essa palavra para ela me mandar, eu falei assim, gente, Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Sim, verdade. Só quem sabia da situação era o meu esposo, que eu estava chateada com uma situação. Ninguém sabia que aquilo havia me abatido, entendeu? Que aquilo havia me entristecido. Só ele sabia, só o meu esposo. E o Senhor sabia, né? Isso aí. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi aquela palavra. Para mim foi um refrigério, né? Aquela palavra. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei muito grata a Deus, muito grata. Que eu falei assim, gente, né? Ele se importa comigo, ele se importa com você, né? O Senhor se importa com a nossa situação, com o nosso emocional. Se a gente não está triste, o Senhor se importa. E o Senhor usou essas duas pessoas para estar intercedendo por mim. E uma, eu até brinco, você é minha intercessora, né? E eu falei para ela ontem, tu posso aí que tu é minha intercessora, tu segura esse negócio aí, tu vai orando, hein? Eu brinco sempre com ela. Ele tá vendo aí, né? Eu logo te incomodo. Aí ela ficou... E isso que você falou, Sandra, a gente precisa ter esse coração grato, né? Para a gente poder ter essa sensibilidade de ver Deus, né? Da gente poder saber que foi Ele. Exatamente. Então, a gente precisa pedir isso a Ele. Senhor, me dá um coração grato para que eu possa te ver nas mínimas e nas coisas grandes e nas pequenas. Né? Talvez as pessoas perguntem, né, Carla? Mas e aí? E isso te trouxe o quê? Que diferença fez com a tristeza que você estava sentindo? Total. Fez toda a diferença. Porque eu entendi assim, pra que ficar me abatendo com coisas pequenas se o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, né, o nosso Pai, se importa comigo? Preciso me entristecer diante das coisas, porque eu tenho um advogado, é só entregar para ele, é só deixar na mão dele. Verdade. Ele que julga, né, as nossas causas. Verdade. A misericórdia dele foi tanta, Carla, que foi uma maneira de eu acordar e falei assim, eu já tinha que ter orado por isso, colocado na mão do Senhor, ao invés de estar aqui só triste. Mas ainda assim, o Senhor que se importa comigo e com você, Ele vai lá e faz. Toca no coração para orar, para interceder pela sua vida, como tocou no coração dessa irmã que te abençoou. E assim, quantas coisas chegam até nós porque alguém orou, porque alguém tem esse coração sensível. E essa questão da oração é tão bom a gente saber, né, que alguém ora por nós, né? Entra na brecha, né, pela nossa vida. É um presente, né, saber que alguém ora por nós. E nós precisamos também ter essa carga de estar orando, né, por outras pessoas, intercedendo. E uma coisa que eu aprendi, Sandra, e faço há alguns anos, porque Deus, Ele é tão maravilhoso. Quando a palavra fala, lá em Efésios, da armadura de Deus, Ele sabia que nós precisaríamos dela. Então, quando a gente pensa na armadura, é para nos proteger. Então, a gente precisa se revestir dela todos os dias. Eu aprendi há alguns anos, quando eu acordo, eu falo, Senhor, me reveste da tua armadura. Porque às vezes é uma situação, é uma palavra, é uma seta que vem e entra no nosso coração e tenta roubar a nossa alegria, tenta roubar a nossa fé, tenta roubar a nossa paz. Então, cada uma de nós precisa se revestir dessa armadura e pedir, Senhor,
guarda minha mente, né? Guarda os meus ouvidos. Então a gente precisa, Senhor, começou o dia, me reveste dessa armadura, para que a gente possa seguir aí, porque não tem jeito. As pedradas vêm, as lutas vêm, as setas vêm, mas a gente precisa estar revestido dessa armadura de Deus. Você agora falando, né, guarda o meu ouvido, né, a gente tem falado muito sobre isso na live, porque nós somos muito tendenciosos a ouvir tudo que é ruim. E quando nós ouvimos tudo que é ruim, você não é capaz, você não pode, isso não é para você, isso é impossível, você está viajando, você sonha ainda com isso, olha, deixa isso para lá. Mas nós esquecemos, quando nós damos ouvidos a isso tudo, nós esquecemos das promessas do Senhor, que também a palavra de Deus diz que Ele conquistou por nós na cruz, sabe? Que foi pago um alto preço por nós, que o escrito de dívida foi rasgado, foi acabado. Acreditar só nas palavras contrárias. Então é muito importante isso que você falou, que o Senhor venha guardar os nossos ouvidos e que venhamos ter um coração sensível à voz de Deus para ouvir. Aleluia. E todas as vozes que vêm contra isso, contrária ao que Deus tem falado, que elas venham se calar em nome de Jesus. Aleluia. E você falou, fez lembrar algo que eu conversei com uma amiga hoje. A importância da live, que às vezes as pessoas falam assim, mas que bobagem, live. Elas estão se achando as blogueiras. Eu falo, as blogueiras. As blogueiras de Jesus, aleluia! Isso, nós somos as blogueiras de Jesus. Então, hoje uma amiga me contou algo que ela estava muito impactada e me impactou quando eu pensava na live. Porque ontem ela estava de plantão em um hospital trabalhando, ela é enfermeira, e ela começou a assistir uma live na hora do descanso dela. Ela começou a assistir uma live de uma pastora que ela conhece, uma pastora conhecida, uma nos Estados Unidos e outra aqui no Brasil. E ela começou a assistir aquela live. E ela ouvindo a live, a pastora começou a ser usada de uma forma tremenda. Você, essa mulher que está de plantão em um hospital, que falou assim com Deus. E ela começou ela falou assim, gente, sou eu, ela está falando comigo. Ela está falando comigo. E depois ela chamou a pastora no direct e ela falou, pastora, essa pessoa que a senhora falou assim, era eu. Porque eu falei isso dentro do trem de Deus, em pensamento. Ela falou que falou com Deus em pensamento, dentro do trem, indo trabalhar. E o Senhor usou aquela mulher para falar as palavras que ela tinha falado dela, Sandra. Glória a Deus. Então, assim, a importância, ele faz, né? A importância de nós termos um canal, de colocar a cara aqui mesmo, sabe? Mas eu não sei mexer, eu não sei fazer. E fazer, porque Deus vai capacitar, Deus vai levantar pessoas para nos ajudar, sabe? Como devemos fazer, alguém vai nos ajudar. A gente só não pode se calar. A gente só não pode se calar. Se você tem estado calada, se você não sabe fazer live, mas tem vontade de fazer, peça alguém para te ajudar. Mas se você, ainda que você não queira fazer, compartilhe as lives que o Senhor tem falado contigo. Seja um canal, seja um abençoado do Senhor. Porque as pedras estão clamando. Vidas estão carecendo de algo de Deus. E é de Deus, sabe por quê, amados? O mundo não tem nada para oferecer, as pessoas estão vazias. Muitas das vezes a gente fala amor, né, Carla? As pessoas têm maneira de falar, mas a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. Não meu e teu que estamos em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Tanto que habita em nós, Ele é amor. E esse amor não pode esfriar nem em mim, nem em você. O amor do mundo está se esfriando sim. Daqueles que estão no mundo tem se esfriado sim, a gente tem visto isso. Mas que sejamos aquecidos pelo amor do eterno, sabe? Aleluia. Aleluia. Amar o reino e proclamar as boas novas do Senhor, anunciar o ano do Senhor. Precisamos da voz. E nos colocarmos, né? Exatamente. De sabe, fato, para as pessoas nos colocar. A palavra para cada uma de nós é: eis-me aqui, Senhor. Usa-me, né? Eu tenho uma amiga que eu brinco com ela.
eu brinco com essa amiga, se você fala tanto, né? Vai gravar um vídeo, vai... Ela, mas eu tenho vergonha. Não, pede o Senhor para tirar essa vergonha. Porque a gente precisa deixar a timidez, né? A gente sabe como o tempo está se abreviando. Então, a gente precisa começar a acelerar. E nós vivemos um tempo de muitas vozes, né? Então, a gente precisa pedir ao Senhor. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, né? Fala comigo através de uma ministração, através de um louvor, através de um versículo, mas que seja a tua voz, para que eu não seja enganada, né? Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Porque tem muitas vozes por aí, né? O Espírito que tem que nos conduzir é o Espírito Santo de Deus e nenhum outro, né? Eu separei aqui no Salmo 79, que diz assim, 77. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és Deus que opera maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Deus tem feito, é notório, mas a gente tem que estar atenta para poder enxergar o que Ele tem feito na minha e na vida de cada uma das irmãs. Que o Senhor abra os olhos espirituais, os olhos que a gente possa ver e nos colocarmos, de fato, como mulheres que querem e podem fazer a diferença nesse tempo. Peça ao Senhor, Senhor, tira de mim, né, toda a preguiça, porque às vezes é a preguiça que impede que a gente faça. Comodismo, exatamente. Então, lança fora, Senhor, toda a preguiça, todo o comodismo. Levanta mulheres que possam fazer diferença nesse tempo. E a gente pode fazer diferença na família, na igreja, onde a gente mora, porque nós não temos capacidade, mas Ele nos capacita, né? Então, que nós nos coloquemos aí para servir a esse Deus, né? E levantar um exército de mulheres comprometidas com o reino de Deus, mulheres que fazem a diferença, né? Então, que a gente almeje isso, que a gente almeje ser essas mulheres. E amanhã, né? Hoje somos nós que estamos botando a cara aqui, mas amanhã sejam outras, né? Que o Senhor vai levantando. E daqui a pouco tem um exército de mulheres aí pregando, ministrando. E, de fato, sejamos mestras do bem, né? Eu falo, né? A internet chama de influenciadores, né? Influenciador digital. Que sejamos influenciadores do reino. Influenciadores do Senhor, sabe? Que venhamos influenciar vidas para o reino, para trabalhar, para se levantar, para se dispor, para se encorajar. Que nós vemos encorajar mulheres, né? Encorajar mulheres que são capazes, que elas podem fazer, né? Que é possível fazer. Sim. Né? E às vezes as pessoas colocam assim, mas tanta gente já faz isso. Mas eu quero te lembrar que os campos estão brancos, os trabalhadores são poucos. O Senhor conta com você também. O Senhor conta com você. Amém? Seja encorajada, mulher. Seja encorajada, sabe? Seja encorajada a se colocar à disposição do Senhor. Você vai ter recompensa por isso, você é recompensado. E às vezes eu falo, sabe, Carla, que as pessoas querem ter uma vida muito arrumadinha primeiro, né? Não, eu ajeitar aqui, estou precisando ajeitar ali. Não porque o meu marido ainda não aceitou Jesus, não porque os meus filhos, não porque não temos mais tempo para dar. Não tem uma desculpa. Não temos mais tempo para isso. Nós precisamos deixar as desculpas de lado e nos colocarmos. Porque, como a Carla acabou de falar, o tempo está abreviando. Está muito perto a volta do Senhor. Não dê mais desculpa para não se dispor, para não fazer. Né? Se lance. Sabe por quê, amados? Enquanto você cuida das coisas de Deus, o Senhor vai cuidando da sua casa. O Senhor vai cuidando.
A Bíblia Amém. diz que a vida de Jó, né, lá no capítulo 42, fala o quê? O Senhor restituiu em dobro a Jó tudo aquilo que ele Amém. perdeu. O Senhor restituiu em dobro. E quando ele fazia o quê? E quando ele orava pelos amigos. Sim. Então a gente só precisa dispor a estar servindo, que o Senhor cuida. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus. Né? Sim, sim. Coisas, todas as coisas vos serão acrescentadas. A conversão do seu marido, a restauração do seu casamento, Aleluia. Amém. a cura, a saúde, né? O Senhor restituirá todas as coisas. A sua filha, o seu filho de volta para a casa do pai. É o Senhor que vai restituir. Amém. É o Senhor que vai fazer. E muitas das vezes nós não vemos o agir de Deus porque nós queremos fazer pela força do nosso braço. Verdade. Eu te convido essa noite, deixa tudo no altar do Senhor e comece a ser Aleluia. Amém. do Senhor. Né? Se a Carla oferte. falou, se oferte. Você é uma oferta ao Senhor, a obra do Senhor. Aleluia. E esse versículo que você citou, eu cresci ouvindo esse versículo, sabe? Porque minha mãe nós éramos da igreja congregacional e eu ia para todas as reuniões de mulheres com ela, né? Ela ia para as reuniões das irmãs e eu ia junto. E eu cresci ouvindo esse versículo, né? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Não é em vão. Toda a sua dedicação, todo o teu ofertar, tudo aquilo que você faz, há uma recompensa preparada para você. E às vezes a gente não vê o agir de Deus, porque a gente não se dispõe. Verdade. A gente acha que é casadas, mas a gente não se dispõe, né? E a gente precisa se dispor para Deus começar a agir, para Deus começar a trabalhar na nossa vida. Amém? Sim, porque se a gente olhar com os nossos olhos naturais, a gente tem muita coisa para fazer, né? A gente tem casa, a gente tem família, mas tem horas que a gente precisa deixar alguma coisa para poder, né, servir o reino de fato. Né? A gente precisa compreender que pessoas são mais importantes do que coisas. Né? E muitas vezes a gente quer trocar essa ordem. Né? As coisas passam a ser mais importantes. Né? Então a gente precisa sim saber organizar o nosso tempo, né? Porque a gente sabe que a gente acaba fazendo muita coisa, né? Você começou falando, eu estava lá passando roupa e parou e foi fazer uma live. E é assim, né? A gente está fazendo alguma coisa e o Espírito Santo vai... Isso aí, o Espírito Santo vai ministrando e aí a gente para aquilo ali e vai. Mas a gente tem que querer e passa por uma escolha, né? A gente escolhe. Se a gente quer seguir, né? Assim, a gente vai ter uma outra oportunidade, eu creio, e assim, né, eu vou poder falar um pouco mais sobre isso. Mas eu fui alguém que vivi muito tempo de uma forma muito superficial, né, no reino de Deus. Na verdade, eu nem conhecia o reino de Deus. E quando você começa mesmo a se lançar e você quer mergulhar, né, e você começa a experimentar das coisas de Deus, é fantástico, né? Assim, não tem preço, né? Você se lançar, né? E começar a experimentar e começar a viver das coisas do reino. Então, eu louvo a Deus, né? Porque um dia, realmente, eu ouvi do reino e eu conheci esse reino. E é isso que eu quero declarar na vida de cada uma de nós aqui, de cada uma das mulheres, que o reino, de fato, venha na tua vida. Né? E que você comece a priorizar o que de fato tem prioridade. Porque a própria palavra fala, né? Para a gente buscar primeiro o reino e aí aquelas outras coisas vão sendo, né? Acrescentadas. Então, busque isso. Né? Se hoje você não tem essa carga, eu não sei o que eu posso fazer, peça ao Senhor, né? E Ele vai te conduzir, Ele vai te mostrar aonde Ele pode te usar. Talvez esteja... a gente, né, se relaciona com uma irmã e ela gosta muito de limpar, né? A gente brinca com ela
E ela gosta disso. Então ela fala, eu tenho prazer de estar lá e limpar, né, onde os irmãos estão, onde a igreja se reúne. Ela faz aquilo com alegria. Né? Então não existe, isso aqui eu não quero, isso aqui é menos, não. Quando a gente faz com o amor, quando a gente faz para o Senhor, não importa se você está ministrando, se você está limpando um banheiro, né? O que importa é você fazer com alegria e fazer para Ele, fazer o seu melhor, com excelência. E sempre fazer para Ele. Isso, é bom você falar sobre isso, né? Fazer para o Senhor. Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo para o homem. Não é para o homem. Nada que fazemos é para o homem. E é algo que eu costumo falar também, sabe, Carla? Sempre é bom a gente chegar numa igreja, né? Encontrar o banheiro cheiroso, porque essa irmã amada, ela tem esse prazer de limpar, né? Na casa do Senhor, encontrar a casa do Senhor bem cuidada. É prazeroso você assistir um culto num lugar que te dá conforto, né? Te aconchega. E eu sempre costumo falar isso, né? Aqui na célula, aqui em casa, eu sempre falo com o pessoal e sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, eu falo sobre isso. É tão bom chegar e encontrar isso. Então, seja você a preparar o caminho para os que vão vir atrás de você. Amém. Né? Amém. O caminho virão. Foi bom você chegar e encontrar assim? Então, agora comece a fazer também, comece a servir também, porque outros virão. E eles precisam ser bem recebidos. Sim, né? E Sandra, às vezes eu vejo assim um engano, e eu vejo como um engano do diabo, quando eu ouço alguém dizer assim, agora eu só quero ficar no banco, eu não quero fazer nada, eu não quero me envolver em nada. Isso para mim é um engano do diabo. Então eu vou te contar a gente precisa, quando a gente entende que a gente está fazendo para o Senhor, aí a gente faz e a coisa flui. Vou contar um segredo. Falei isso por muitos anos. Mesmo? Tempo. E o meu pastor, ele falava assim, isso é do diabo. Ele falava em púlpito mesmo, no microfone, e ele não sabia que eu achava assim, mas eu achava. E ele sempre... As pessoas que falam, não faço porque eu não quero me envolver, porque tem problema, porque acontece algo, porque sempre dá certo. Esse pensamento é do diabo. E eu quero falar para você que está aí na live ouvindo, ou que vai ouvir essa live, que esse pensamento caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que eu sinto é, sabe o quê? Por que eu não comecei a fazer antes? Sim. Eu não fiz antes. Eu era muito mais nova, tinha muito mais vigor, e eu não fiz por causa desse pensamento do diabo. Sim. Então, assim, você pensa isso hoje, que caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Porque é uma forma de travar a vida da pessoa. É uma forma de prender a vida da pessoa. A pessoa não se envolve, a pessoa não conhece o que é reino, não se envolve com o reino, e muitas das vezes conhece Deus superficialmente, como você falou, vive uma vida de superficial, vive uma religiosidade, vai na igreja porque é dia de... Vai na igreja porque senão o pastor vai dar falta, vai na igreja porque senão o líder vai ligar no outro dia. A motivação toda errada. Toda errada. A motivação toda errada. E quando a gente é revelado, né? Ou por medo do inferno. Né? Sim, e quando a gente é revelado, né? Que a gente faz para o Senhor, as coisas começam a fluir. E outro engano é porque as pessoas, às vezes, se decepcionam com pessoas. Né? E aí não querem fazer mais nada, não querem participar de mais nada, mas porque... eu costumo dizer assim, mas o que Jesus te fez? Não, Jesus não me fez nada. Eu falei, mas você largou, foi ele. Né? Você largou ele. Então, lidar com pessoas é uma arte. E a gente precisa pedir ao Senhor para que nos conduza nos nossos relacionamentos, né? Com sabedoria, com amor que vem dele, né? Aquele amor que é paciente, aquele amor que suporta,
né? Tudo espera. Então, que nós possamos crer, né? Nesse amor. Ô, Carla, e aí as coisas vão fluir. A questão também de você servir a Deus ou estar na igreja, né? Por medo do inferno. É outra motivação errada também, né? Claro que nós não fomos criados do inferno, né? Nós servimos ao Senhor, o céu é ganho à força, né? A Bíblia diz isso, porque queremos conquistar a nossa mansão celestial, é certo isso. Amém. Porém, não adianta servir ao Senhor só com medo do inferno. A gente precisa servir ao Senhor porque nós amamos ao Senhor. Porque nós amamos. Gratos ao Senhor pelo sacrifício dele na cruz. Amém. A gente precisa... Porque essa coisa de você... Já vi isso. Você servir para não ir para o inferno, não dá certo. Não dá certo. Não, a gente precisa amar ao Senhor acima de todas as coisas. Todas as coisas. Porque aí o reino tem sentido pra gente. O reino passa a ter sentido quando você ama Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí você começa a entender que aquela pessoa precisa da salvação, que ela precisa ser amada, que você precisa ter a paciência, né? Sim. Você precisa... Suportar mesmo, né? Suportar em amor. Exatamente. Aí você começa, o reino começa a fazer sentido pra Sentido. gente. E o reino é revelação, né? A gente precisa pedir o Senhor aí, o Senhor se revela, né? Porque se não for por revelação, a gente não consegue convencer ninguém de nada, né? Então, é o Espírito Santo que convence. Então, a nossa oração é que cada um de nós que está aqui, que vai ouvir, seja revelado. Porque quando a gente tem essa revelação que vem do céu, aí as coisas começam a acontecer, né? Então, que nós queiramos essa revelação, né? Que a gente queira sair dessa superficialidade, mas que a gente possa mergulhar nas coisas do reino e a gente vai experimentar coisas maravilhosas, né? Coisas que só Ele... falando. Experimentar dos milagres, né? Porque se envolver com o reino, esse se doar ao reino, esse servir, vai te levar a entender que muita coisa que você já vive é milagre. É milagre. Porque quando nós vivemos uma religiosidade superficial, a gente só quer o milagre do carro do ano, o milagre da casa própria, o milagre da promoção no serviço. A prosperidade, né? Entendeu? A gente se prende a isso. Sim. E quando a gente se envolver com o reino, sair dessa vida superficial, né, de crente religioso, a gente vê Deus em tudo. Sim. Né? E a gente precisa. Eu te vejo em tudo. A gente começa a ver Deus em tudo. Nas simples coisas. Nas mínimas coisas. A gente começa a ver Deus e entender que é milagre. E é milagre. Milagre. Não estou falando que você não pode sonhar com a casa própria, com o carro. E Ele pode dar. O Senhor, Ele dá. O Senhor, Ele dá, né? For fiel no pouco, sobre muitos te colocarei, o Senhor faz. Colocarei. Aleluia. Aleluia. São essas coisas. Não podemos ter o nosso coração preso a coisas, né? A coisas. Que não... Você pode desejar tudo isso. Ele é Deus que realiza sonhos, né? Ele realiza sonhos. Né? Exatamente. Então, a gente... Sim, a gente precisa, sim, seguir apresentando para Ele os nossos sonhos, né? E Ele, segundo a vontade dEle, que é boa, agradável, é perfeita, Ele vai fazer. Ele vai nos presentear, né? Mas a gente precisa buscar... não só essa prosperidade financeira, mas a gente precisa buscar ser próspero em Deus. E aí vem o pacote completo, né? A gente precisa dessa prosperidade nele. Porque se a gente tem ele, a gente tem tudo. Ele é tudo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então ele tem que ser o nosso tudo, né? Então, não faltará, né, Carla? Tantos versículos tão conhecidos, mas que a gente precisa tomar posse, viver esses versículos.
Isso, exatamente. Trazer a vida a palavra de Deus, viver a palavra, né? A gente precisa orar usando a palavra, declarando a palavra, né? Eu gosto de orar assim, lendo a palavra e declarando. Às vezes eu coloco o meu nome ali naquela palavra. E é fé, é viver por fé. Né? Amém. É viver o milagre, é viver o milagre, é ver o milagre. Né? E é maravilhoso, né? É maravilhoso quando a gente escolhe viver para o Senhor. Né? As dificuldades nós temos, né? No mundo tereis aflições, né? Ele teve, mas ele venceu. E nós venceremos. Porque a gente crê que a gente não está só. Né? O Senhor é que tem nos sustentado, o Senhor tem nos colocado de pé. E Ele faz, né, os milagres, os mimos, para dizer assim, ó, estou cuidando de você. Né? E é maravilhoso. Não te desampararei, estarei contigo, né? Verdade. Então a gente precisa buscar no Senhor, né? Buscar crescer, pedir a Ele a sabedoria, o discernimento, o fruto do Espírito, não permitir que as circunstâncias roubem a nossa paz, a nossa alegria, a nossa fidelidade, né? A gente precisa pedir o fruto do Espírito para a gente viver aquilo tudo que o Senhor tem para nós, né? Então, a gente quer aqui te animar, mulher. Né? A gente não sabe como é que está o coração de cada uma de vocês, como vocês têm se sentido, se aonde vocês congregam, se estão dando oportunidades. O Senhor te dá oportunidade. A partir de hoje, começa a fazer diferente. Né? Amém. E as coisas vão acontecer. Porque o Senhor é contigo. O Senhor é fiel para fazer infinitamente mais. Né? Daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente pede. Ele é lindo. Né? Jesus é maravilhoso. É muito bom. Às vezes as pessoas podem olhar para nós, né? Quem conhece fala, a irmãzinha ela tem problema, mas ela está indo para a casa do Senhor, ela está servindo. Né? Nós servimos não porque nós não temos problema, porque nós entregamos problema, nós entregamos as nossas causas nas mãos daquele que pode mudar a história, daquele que pode fazer, daquele que tem a solução. E eu gosto muito, né, do versículo que fala, né? O Senhor, ele nos visita com a paz que excede todo entendimento. E é isso aí. Diante de qualquer circunstância, diante do que você passe ou não, você tem aquela paz que excede todo entendimento. Ninguém está entendendo nada. Ninguém entende nada. Sandra, teve uma vez que eu falei para minha discipuladora, eu falei assim, eu acho que eu estou ficando maluca, porque eu estou passando por tanta luta, mas eu estou com uma paz, eu acho que eu estou ficando doida. A paz que excede todo entendimento. E essa paz, sabe, que eu quero falar para essas mulheres que às vezes falam, né, mas na minha casa você fala assim, porque você não sabe o que eu tenho vivido na minha casa. Sim. Não, talvez eu não saiba mesmo, mas o Deus, aquele que sabe todas as coisas, aquele que vê todas as coisas, ele está aqui, ele quer mudar a tua sorte. Ele quer mudar de todo entendimento. Ele vem para botar todas as coisas no lugar, né? E é desse motivo que nós estamos falando, que para você é impossível, mas para ele não é impossível. Ele opera esse milagre. Ele quer fazer esse milagre na sua vida, quer colocar todas as coisas no lugar. Né? Aleluia. Amém. Amém. Deus você pode ser um milagre, mas o Senhor, em muitas casas, é um milagre entrar a paz. Sim. Tirar toda a discórdia, toda a desavença, toda a briga, toda a dissensão, toda a facção. Que seja desfeita em nome de Jesus e que o Senhor visite com paz. Esse é o milagre que você precisa dessa noite. Então receba a paz de Jesus, receba a paz da tua vida. E eu... Aleluia. Carla, eu quero deixar aqui tanto a Carla falar da programação da igreja dela, nós vamos falar também do horário aqui da minha igreja, porque se você tem vontade de estar numa igreja evangélica, visite uma igreja,
nos chame no direct aqui, você pode chamar a Carla, pode me chamar, nós vamos estar orando por você, nós vamos estar liberando uma palavra sobre a sua vida. Aleluia. Mas não durma nessa noite, não durma essa noite sem receber essa oração, sem receber essa ministração. Porque o Senhor, Ele faz muito mais, muito além do que pensamos. Né? Nós vamos sair da live, mas o Senhor, Ele continua operando e Ele quer fazer na sua vida. E quando a gente entende, né, Sandra, que o reino, ele é um só. Então, independe, do lugar. Eu costumo dizer o seguinte, não importa se você vai para o lugar A, B ou C. O que importa é o reino. É que seja ministrada a palavra do reino. Então, não importa o lugar. O que importa é a presença. É a presença do Senhor. Né? Então, a gente quer declarar sobre a vida de cada uma de vocês que você seja cheia da presença de Deus. Né? Que você busque isso. Porque o Senhor, Ele está acessível. Então, você só precisa querer. Dizer assim, Senhor, eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero sair desse conformismo, sair dessa preguiça, né? Dessa obesidade espiritual que só se alimenta e não dá nada. Então, nós queremos declarar sobre a vida de cada uma das mulheres que a partir de hoje você comece a experimentar mais de Deus. Né? E em breve vai estar você dando testemunho daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Então, não permita que você morra, né? Porque é muito triste a gente ver mulheres de Deus morrendo espiritualmente, porque não tem ânimo, não tem força. Então, nós queremos declarar vida sobre a tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Não há mais tempo para a gente ficar prostrado. Né? Nós queremos declarar que hoje você vai se levantar para a honra e glória do Senhor. Não é Sandra, não sou eu, nós não convencemos vocês de nada. Mas o Senhor... Sim, então é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que ministra, né? Nós cremos que a gente vai encerrar essa live, mas o Espírito Santo vai seguir ministrando no teu coração. Amém? Eu creio. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Sandra. É bom em todo tempo. É maravilhoso. Gente, eu vou contar um segredo. Ah. Eu e a gente não se conhece pessoalmente. Tem pessoas que fazem, são usadas até para fazer essas alianças, né? E foi algo assim muito de Deus, porque logo tocou no coração da Carla, logo tocou no meu coração para a gente marcar a live, e a live aconteceu, glória do Senhor. Glória a Deus. Eu acredito, né, que o Senhor, diante dessa união de propósito, muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas Deus vai a união aí, o Senhor, Ele une propósitos, né? Então, exatamente. Estamos aqui, amamos a obra, amamos ao reino, amamos o Senhor, queremos servir, estamos disponíveis, né? Então, Carla, foi um prazer estar com você aqui nessa noite. Foi bênção, muito bênção. Que você seja abençoada grandemente, que você ganhe muito spa, do Senhor, sabe? O Senhor para estar te honrando, sabe? Para estar derramando sobre você, sabe? Recompensas do Senhor. Seja abençoada, mulher de Deus. Família. Toda a sua casa seja abençoada, né? Amém. Os filhos sejam abençoados. Glória a Deus, glória a Deus. E eu também agradeço, né? Porque eu costumo dizer que algumas amizades nascem no Senhor. E eu creio que a nossa foi assim, né? A gente ainda não se conhece pessoalmente, mas o Senhor nos aproximou com um propósito. Então, eu agradeço, né, o convite, a oportunidade de estar aqui, né?
falando das coisas do reino, porque isso alegra muito o nosso coração, né? A gente passaria a noite aqui em vigília, falando das coisas do reino, né? A gente já fala pouco. A gente tem algo em comum. Mas foi muito bênção, foi bênção. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma. Teve uma irmã aqui que botou, pedindo que gostaria que fosse levantado um clamor, né, pela vida de alguém, que eu não consigo ver o nome aqui. Mas que a gente encerre esse tempo, né, orando mesmo, clamando, né, pela cura da alma, cura do corpo físico, né? A cura que venha sobre as nações, né? Porque a gente está precisando disso hoje. Em nome de Jesus. Amém. Carla, eu vou deixar aqui a programação lá da igreja, né? Para as pessoas estarem aí depois. Eu sou da igreja UNSPO, né? Nós nem falamos, né? Mas nós vamos falar que nós estamos falando de bandeira de igreja, nós estamos falando da casa do Senhor, né? E se você está aí, você é meu convidado da Carla, para estar nos visitando. A minha igreja, a Igreja UNSPO, ela fica na rua Tronco do IP, número 5, em Campo Grande. As programações dela é na quinta-feira, às 20 horas, domingo, 10 e 19 horas. Inclusive, Carla, no dia 20 agora, desse mês, vai ter tem a rede de mulheres. A mulher que quiser estar visitando lá, às 19h30, nós vamos ter rede de mulheres no dia 20. Tem sido uma bênção, sabe? Deus é dia de semana? Dia 20 é que dia? Sexta. Ah, tá. É uma sexta-feira. Tá. Se vocês quiserem estar nos visitando, estejam à vontade. A casa é do seu pai, para você estar Aleluia. lá. Amém? Amém. E nós temos nos reunido ali na Rua Ivan Pessoa, 341, no Monte do Santíssimo. A igreja se reúne ali aos domingos, às 10 horas da manhã. Sempre uma palavra vinda do coração de Deus para as nossas vidas. Temos os grupos caseiros, que são as células. Então, também estejam convidadas a participar, a compartilhar daquilo que você tem vivido. E é muito bom quando a Igreja de Jesus se reúne com propósito, né? Então, né, se quiser fazer uma visita, quiser chamar aqui, né, depois pelo direct, a gente está aqui, tá bom? E vamos sim, né, participar desses encontros de mulheres que tanto nos edificam e a gente acaba conhecendo outras irmãs e isso é muito bom. É muito bom a gente estar conhecendo um pouco mais da família, né, de Deus. Então, mais uma vez, eu agradeço. Compartilhem nossa página no Instagram, né? Porque lá tem palavra do Senhor, tem ministração, tem versículo, tem alimentar a nossa alma. Nós temos usado a nossa rede social para anunciar a palavra do Senhor. Né? Compartilhe nossa propósito, né? Porque lá a pessoa vai entrar e vai receber de Deus. Aleluia! Então, glória a Deus! Vai receber. Amém. Amém? Amém. É o nosso... Vamos orar? Né? Vamos sim. Amém. Pai, louvamos o teu nome, Senhor, te bendizemos porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus soberano, Senhor, tu és o príncipe da paz, tu és aquele que é nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, tu és o socorro, Pai, que precisamos todos os dias da nossa vida. Queremos nessa hora, Senhor, te agradecer por esse tempo, porque estivemos aqui compartilhando das coisas do reino, Senhor. E cremos que o teu Espírito Santo está aqui no meio de nós, porque a tua palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor estaria. Que nós possamos, Senhor, seguir cheias da tua presença, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para seguir ministrando ao nosso coração. Queremos te apresentar aqui nessa noite, Senhor, todos os pedidos de oração, Pai, seja por cura, seja, Pai, por porta de emprego, ó Pai, em nome de Jesus, seja por uma cura na alma, Deus,
Que o Senhor venha com teu bálsamo, Senhor, curando todas as feridas, ó Pai, em nome de Jesus. Sonda mente e coração nessa noite, Pai, e que nós possamos, Pai, experimentar mais de Ti. Que possamos, Senhor, experimentar mais dos Teus milagres. Senhor, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé. Que nós possamos, Senhor, crer cada dia mais que o Senhor está no controle da nossa vida, que o Senhor tem cuidado da nossa casa, do nosso casamento, dos nossos filhos. Em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, e declarar que te amamos, Pai, porque sem ti nada podemos fazer, Senhor. Segue nos dando uma noite de paz e que possamos descansar em ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse Jesus que vive e reina. Amém. Um beijo no coração de cada uma de vocês. E Sandra, em breve a gente está aí se reunindo novamente para contar aí testemunhos. Em nome de Jesus. Antes da próxima live, nós vamos tomar um café, né? Para na próxima live a gente falar que já... né? Amém. Convite aceito. Agora a gente só vai marcar. Um beijo. Boa noite. Que o Senhor abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Boa noite. Deus te abençoe. Consagra o seu dia ao Senhor e ele será bem sucedido. O Senhor já está cuidando do... Amém? Aleluia. Beijo, Carla. Tchau. Beijo no seu coração. Beijo. Tchau. A live vai ficar salva, tá? Ah, tá bom. Vou mandar para você. Tá? Beijo. Tá bom. Boa noite, meninas. A paz. Paz.